E aí, galera, tudo certo com vocês? Então, hoje eu tô aqui com um vídeo um pouco diferente, né? Não é um vídeo de games, aí você pode estar me perguntando, pô, o canal é de games, por que que você está falando sobre liberdade de expressão? E aí eu vou falar com vocês, né? O canal a princípio eu queria fazer o canal focado em games, mas eu acompanho muitos conteúdos aí que não falam só de games. E se eles não falam só de games e dá certo, por que que eu não posso tentar também, né? Eu não sei se eu vou trazer mais vídeos tocando em outros temas, como por exemplo esse. Esse vai ser um teste, e também porque esse eu ia fazer de qualquer forma, mesmo eu só querendo fazer games, eu queria fazer esse vídeo. E eu vou postar até no meu outro canal, que eu tenho um outro canal aí maiorzinho, eu vou postar nele, porque eu acho que esse vídeo é extremamente importante, principalmente nos tempos de hoje. Eu tava querendo falar disso. Por que que ele é importante? Porque hoje em dia, principalmente de 2020 pra cá, 2020 não, vamos falar a verdade, 2018 pra cá, tá sendo passado um conceito de liberdade de expressão um pouco deturpado. E o pessoal é um conceito burro, na minha opinião, de liberdade de expressão. E o pessoal que entende desse conceito, ao invés de pegar e falar com essas pessoas, ir lá e fazer o que eu vou fazer aqui, explicar o que é liberdade de expressão, ele simplesmente é uma pessoa de burra, cancela a pessoa que eu acho uma coisa muito errada e beleza. Caga e anda se ele está fazendo ou não. E aí a gente cria um semi-grupo de pessoas que têm raiva dessas outras e que continuam entre elas trazendo e espalhando essas ideias. E eu sou contrário a isso. Eu acho que se a gente tem ideias diferentes, o ideal é conversar, porque com ideias diferentes se conflitando, a gente cria uma ideia melhor ou a gente consegue trazer a pessoa para o lado certo, né? E sim, isso aqui tem um lado certo, ok? A gente tem texto, a gente tem documento provando isso. É, então vamos falar um pouquinho sobre liberdade de expressão. Antes de eu começar a falar o que é liberdade de expressão, eu quero contextualizar o que é a liberdade de expressão para essa galera e o que é esse conceito que eu estou falando que é burro. Atualmente, a gente está tendo um conceito de liberdade de expressão que é um conceito burro. Por que ele é burro? Porque eles estão espalhando que liberdade de expressão é você poder falar o que você quiser e simplesmente, você só falou e você não tem que sofrer com as consequências disso. Porque se o Estado ir lá e te privar de falar isso, você está sendo censurado e você está sendo é, e você está numa ditadura. E isso está ferindo seu direito de liberdade de expressão, porque você tem o direito de falar o que você quiser. E isso está um pouco errado. E eu vou mostrar para vocês por que utilizando esses arquivos aqui. Que eu tenho aqui, esses artigos, esses documentos aqui, que são documentos fundamentais. É, vamos lá. O que é o conceito de liberdade de expressão para quem entende desse conceito e para o Estado? Né? Quando eu fizer assim, eu estou falando do Estado, porque eu sou meio noiado assim. Mas enfim, vamos lá. Para o Estado e para mim, o conceito de liberdade de expressão é o seguinte: você tem o direito de falar o que você quiser, sim. Porém, você tem que responder por tudo que você fala. E se você ferir algum direito natural, sendo esses a liberdade individual, a liberdade coletiva, o direito à vida, o direito à propriedade privada e etc e tal, que todo mundo já sabe que todo mundo estuda iluminismo na escola, você tem que ser punido, porque isso fere a ordem pública, entende? E aí vocês vão virar para mim e falar, pô, da onde que você tirou isso? Da onde que o Estado tirou isso? E é por isso que eu estou aqui com vocês com esse documentozinho aberto, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que é onde surgiu este conceito, a palavra liberdade. Não que ela surgiu a palavra liberdade, mas o conceito de liberdade para a lei. O conceito de liberdade de pensamento, de liberdade de expressão. Foi aqui que surgiu este conceito. E por isso que eu estou trazendo esse artigo. Aí você vai estar falando comigo, mas e o que esse documento tem de importante? Por que ele tem que ser seguido? Porque a França, o Estado francês, o sistema jurídico francês, o sistema jurídico espanhol, o sistema jurídico alemão, atual, né? Porque na época nazismo não era. O sistema jurídico é, inglês, sistema jurídico brasileiro, a Constituição do Brasil, a Constituição desse país, a Constituição americana, a Constituição canadense, a Constituição uruguaia, a Constituição sei lá, da África do Sul, desses lugares, eles são baseados nesse documento, nesses 17 artigos que estão aqui. Eles são a base, lógico que eles são mais complementados, mais elaborados, mas eles são baseados nesse aqui. Os conceitos principais dele, as leis principais dele são tiradas daqui e da Declaração dos Direitos Humanos, que é baseada daqui. Ela pegou isso aqui e aumentou.
basicamente o que ela fez. Esse é o primeiro termo, esse é o primeiro documento que se tem registro, se não me engano, de quando o mundo passou na transição do Estado absolutista, do Estado que não respeita a liberdade individual, para um Estado capitalista burguês, para um Estado de liberdade, que a gente fala, para um Estado iluminista. Ela foi escrita por um iluminista. Aí você vai virar, pô, você tá pegando texto esquerdista? Pelo contrário, meu amigo. Os pensadores iluministas, se você, na época não existia esse conceito, mas se você colocar eles dentro de um espectro, eles estão muito mais no espectro da direita do que da esquerda. Até porque eles defenderam o capitalismo, né? Esquerda é quem criou o sistema social, né? Que é Karl Marx, entende? Então, eles estão muito mais alinhado ao pensamento da direita. E esse documento foi escrito por eles. Então esse documento é um documento. Não é. O documento não é não tem ideologia, né? Mas se fosse para colocar ele, um texto, vamos supor, a gente tem dois textos. A gente tem o Capital, né, do Marx, e a gente tem esse texto. Inclusive eu coloquei ele na esquerda, mas ele é da direita. E esse texto, a gente vai dividir eles, colocar isso para um lado, que é besteira fazer isso. A gente joga o do Marx na esquerda e esse é da direita, com certeza. Só que não é isso que é o tema, né? Está errado fazer isso. Mas enfim. Então a gente vai usar, né, aqui onde surgiu o conceito de liberdade de expressão, para explicar, ao invés de eu pegar e chamar todo mundo que fala que liberdade de expressão, você falar o que quiser sem ser punido é burro. A gente vai vir aqui e mostrar, ó, artigo tal da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz isso, e isso que tem que ser seguido, porque é ela que definiu esse conceito, foi ela que criou esse conceito. Artigo tal diz aquilo, artigo tal diz aquilo, e por isso que você está errado. Então pensa melhor. E outra coisa que eu acho errado e que essa galera faz muito é chamar o Brasil de ditadura. Depois desse texto, eu vou fazer essa retórica aqui. Depois do texto, eu quero ver se você pensa, se você que pensa que o Brasil é uma ditadura, você vai continuar pensando. Entende? Então vamos lá. Eu estou olhando muito pro lado aqui porque eu tenho uma colinha que eu anotei aqui, porque esse vídeo eu vou precisar de uma colinha. Esse vídeo aqui é o vídeo mais difícil que eu já fiz e é o vídeo mais delicado, porque esse vídeo aqui atrai ódio, tá? Porque qualquer palavra que eu deslizar e falar errado, eu vou ser hateado aqui. Então eu estou tentando simplesmente passar a informação correta para essas pessoas. Vamos lá. O primeiro artigo que eu separei neste texto foi o artigo 4. Ele está aqui, ó, que fala sobre liberdade. Vamos pegar o negócio para a gente sublinhar aqui e depois a gente vai passar, vai circular. Então vamos lá. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudiquem outrem. Olha que legal essa frasezinha aqui, hein? A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudiquem outrem. Ou seja, a pessoa livre, ela pode fazer tudo aquilo que não prejudique outra pessoa. Outrem. Pesquise o significado da palavra outrem aí para vocês verem. Ou seja, uma pessoa que compartilha de uma ideia antissemita não pode se expressar, porque isso não é liberdade, porque ela está prejudicando uma pessoa, não só uma pessoa, uma raça. Uma pessoa racista não pode se manifestar, porque ela está prejudicando os negros, os afrodescendentes, todas essas pessoas aí. Uma pessoa que está sendo homofóbica está prejudicando as pessoas da comunidade LGBT, então ela não pode se expressar. Na verdade, ela pode, só que ela tem que arcar com a lei, porque ela não pode ferir a liberdade deles. Entendeu? Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão os que asseguram os outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Outra parte muito importante desse artigo. Essa aqui eu vou até colocar de vermelho aqui para a gente poder ler, ok? Então vamos lá. Ó, estes limites apenas podem ser determinados pela lei. Determinados pela lei. Gravem essas palavras também, porque eu vou falar um pouquinho disso, ok? E também tem outra coisinha aqui. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, se não, a palavrinha se não, vamos circulá-la aqui, ó. Se não
os que asseguram aos outros da sociedade o gozo dos mesmos direitos, ó. Ó, essa parte toda aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo para a gente entender esse conceito de liberdade de expressão, ok? Importantíssimo, ok? Então, o que que esse artigo está falando basicamente? Liberdade é tudo aquilo que você faça que não prejudique o outro, correto? Que não prejudique outra pessoa. E que os limites são estabelecidos a partir do momento que você desrespeita, que você impede essas pessoas de gozarem, né, de desfrutarem desses direitos que são assegurados a você. E também esses limites, eles só podem ser determinados pela lei. O Zé da esquina não pode falar o que você pode ou não falar. Quem pode falar é o sistema judiciário. E depois eu vou explicar o porquê, que eu separei outro artigo aqui para explicar o porquê que é o sistema judiciário. Porque aí vai vir gente, então se é o Estado, então isso é uma ditadura. Que não é, entendeu? Então, esse artigo, ele fala isso. Esse artigo, basicamente, se desse para resumir um ditado, ele é aquele que seu pai fala com você assim: ah, a sua liberdade começa quando a do outro termina. Entendeu? Ele é basicamente isso. E por que que eu sou contra a política de cancelamento? E esse artigo aqui mostra, nesse artigo aqui mostra, pra mim, por que que ela é errônea. Porque a liberdade, a política de cancelamento é você determinar o que que o outro está falando. E você não é o Estado. Você não é a vontade da maioria. Se o candidato Y apoia, se a pessoa X apoia candidato Y e a pessoa Z apoia candidato W, e você apoia um dos lados e aí você quer calar ela, você não pode fazer isso, porque você está ferindo os direitos dela. Então, por isso que a política de cancelamento, não, e não é só calar, porque a política de cancelamento você destrói a vida da pessoa. Então, você não tem esse direito. Quem tem o direito de censurar, de calar, de censurar, de calar, de de calar também, de punir, de tirar alguma coisa, nesse sentido, é o Estado, é a lei, porque ela expressa a vontade da maioria. Não você, continha de Twitter, não você, menino de 12 anos, menina de 12 anos, e sim o Estado, que foi planejado, que foi criado por pessoas estudadas e por pessoas no passado que fizeram um contrato social com ele, se abdicando da vida em estado de natureza para assegurar que todos tenham direitos naturais. Porque a vida no estado de natureza ela priva algumas pessoas, porque aí prevalece a lei do maior. E os direitos naturais são inalienáveis e as coisas mais importantes que a gente tem. Novamente, eu não vou repetir porque todo mundo estudou iluminismo na escola, então pelo menos isso eu acho que vocês sabem. Ok? Agora, outro artigo que eu separei para a gente ler um pouquinho é o artigo 6. O artigo 6 ele fala um pouquinho sobre o que é uma lei, como que são formuladas as leis, para a gente entender o porquê que o Alexandre de Moraes ir lá e determinar que algumas pessoas têm que ser multadas, não podem ter mais canal no YouTube. É, por que que ele fazendo isso, ele não está sendo um ditador? Por que que ele, tirando fake news do ar, ele também não está sendo um ditador? Vamos lá. Por que que ele usa a lei para fazer isso, né? Artigo 6, vamos ler um pouquinho dele aqui. A lei é a expressão da vontade geral. Olha essa palavrinha aqui. A lei, essa frase, né? É a expressão da vontade geral. A lei é a expressão da vontade geral, pessoal. Expressão da vontade geral. Eu vou precisar repetir mais um pouquinho. Eu preciso ler mais um pouquinho sobre o que é a lei. Ou seja, a nossa Constituição, a Constituição de outros países, este documento, ele foi feito consoante a vontade geral. Lógico que a gente tem críticas a fazer esse documento, sim. A gente tem crítica a fazer sobre essa tal vontade geral, sim. Só que no que a gente tem hoje em dia é o melhor nesse sentido. Essas coisas são formuladas de acordo com a vontade geral. Vamos dar um exemplo, né? Que uma teoria antissemita e alemã, ela é considerada por grande parte da população, por grande parte mesmo da população, como algo errado, como algo prejudicial para a ordem pública, como algo prejudicial para a vida e sociedade, como algo prejudicial para os direitos humanos. Então, subentende-se que tem que ser feita uma lei que falar isso, que defender isso é errado. Lembrando,
que defender isso é errado, que uma pessoa que defende isso não pode se expressar. E uma pessoa que defende que alguém que defende isso possa falar, não pode se expressar. Entendeu? Por isso que é errado, por isso que é lei. Entendeu? Porque a vontade geral determinou isso. Por que, que é lei, por que, que é errado você matar e que está na lei que você não pode? Porque a vontade geral definiu isso, porque fere um direito natural. Por que está na lei que você não pode usar a imagem das outras pessoas por livre e espontânea vontade? Porque a vontade geral definiu que está errado. A lei mais nada mais é que a expressão da vontade geral na democracia. Entendeu? A gente tem coisas que são consenso. Essas coisas que são consenso se torna lei. É igual eu falei, esse texto aqui, ele vai estar tocando em âmbitos da filosofia e do direito. Essas questões se conversam muito, entendeu? E também da história. Ele vai estar tratando essas questões aí, bastante. Então vamos continuar a nossa leitura desse outro artigo sobre lei. Todos os cidadãos têm direito de concorrer pessoalmente ou através de seus representantes para sua formação. Ela deve ser a mesma para todos que se destine a proteger, quer a punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares, empregos públicos segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja das suas virtudes e dos seus talentos. Então, ou seja, todo mundo, e aqui só está falando que todo mundo está debaixo da lei, a gente tem que arcar com ela, ninguém está acima. Se uma pessoa estiver acima, isso está falho, e aí já não é mais democracia, e aí já não é mais respeitar a lei, né? Então, então isso está falando isso, né? Que todo mundo tem que respeitar a lei, que a lei tem que ser para punir, para proteger, e etc, né? Mas o que mais importa é essa parte que eu circulei, que a lei é a expressão da vontade geral, e por isso que o Alexandre de Moraes usando a lei para tirar fake news, para não deixar algumas pessoas dizerem que é certo uma pessoa poder se manifestar tendo ideias antissemitas, é, ele está basicamente não está sendo ditador, ele está simplesmente agindo com a vontade geral, ele está sendo o contrário de ditador, ok? Então, por isso que eu não concordo com essa acusação de que ele é um ditador. Por isso que esse próprio artigo aqui mostra que é errado se chamar o Alexandre de Moraes de ditador, ok? Então, já lemos o artigo 6, o artigo 4, eu separei aqui também o artigo 10. O artigo 10, salvo engano, ele já fala diretamente do tópico que eu quero, que é a liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Já fala assim. Artigo 10, vamos ler um pouquinho dele para a gente estar entendendo. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contando que a manifestação delas não perturbem a ordem pública estabelecida para a lei. Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, contando que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Ou seja, ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, ok? Ninguém pode ser, desde que ela não fira, ela não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Você só pode ser punido, você só pode ser cobrado pela sua opinião se ela ferir a ordem pública. Ou seja, você defender candidato X, candidato Y, não fere a ordem pública. Porém, você defender que um sistema eleitoral de uma democracia é falha, perturba a ordem pública, você defender um ato terrorista no final de umas eleições, perturba a ordem pública, você defender uma teoria antissemita, que uma pessoa antissemita possa falar, que uma teoria antissemita, se defender que uma pessoa racista possa falar, se defender que uma teoria racista, você defender uma teoria homofóbica, que uma pessoa homofóbica possa falar, você perturba a ordem pública, você fere os direitos naturais, então automaticamente te dá o direito de você ser inquietado pela sua opinião pelo Estado e não pelas pessoas, não pelo Zé da esquina. O Zé da esquina não, novamente, e a menininha K-popper do Twitter não tem direito de determinar o que você pode ou não tá falando, ok? Vamos para a próxima. Eu estou olhando muito para cá, que eu já expliquei em outro. Bom, vamos lá. O próximo artigo que a gente vai estar lendo aqui é o artigo 11, aqui, que é o último artigo desse documento que a gente vai ler.
Então vamos lá. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos previstos da lei. Isso aqui é o principal artigo do vídeo. O principal artigo da humanidade, que é o artigo da liberdade de opinião e como que ela funciona, essa dificuldade que nem a galera não tem boa vontade de explicar para quem não sabe, e a galera não tem boa vontade de procurar para entender os que não sabem, e que a galera tanto deturpa e tanto me faz raiva na internet. Ou seja, a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos da liberdade nos termos previstos da lei. Ou seja, você pode falar o que você quiser, só que isso não te abstém de suas consequências e você pode sim ser cobrado pela lei pelo que você fala. Isso é a liberdade de expressão nua e crua. Se você fere direitos naturais, se você fere a ordem pública, você deve, pode e vai ser cobrado pelo Estado novamente, ok? Então, se o Alexandre de Moraes está tirando o canal do ar, se o Alexandre de Moraes está tirando fake news do ar, está impedindo gente de fazer qualquer que seja as coisas, ele não está errado, ele não é ditador, ele simplesmente está seguindo o conceito de liberdade de expressão que a gente criou em 1789 e ele deve achar e todo mundo deve achar que vocês eram para estar carecas de saber o que é esse conceito. Novamente, eu queria deixar claro nessa altura do vídeo que meu intuito aqui não é defender governo, é simplesmente defender um conceito de anos e anos que foram criados, de anos e anos para a gente desenvolver, que forma a sociedade que a gente conhece, que desenvolveu nossa sociedade e que parece que tem gente que até hoje não entende, ok? Então eu não estou defendendo o governo, eu simplesmente acho errado chamar o Alexandre de Moraes de ditadura, o Brasil de ditadura e de falar que nós não temos liberdade de expressão e que ela está sendo violada. Ela não está sendo, ela está aqui, eu estou aqui provando para vocês. Foi aqui que surgiu esse termo. Isso aqui que é baseado nos direitos humanos, isso aqui que é baseado na nossa Constituição, isso aqui que é baseado tudo que você conhece como lei. Tudo sai daqui. Tem coisas, a gente complementou mais, sim, mas a base está aqui nesses 17 artigos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, surgido na Revolução pós-Revolução Francesa em 1789, que foi um dos principais documentos que fomentou o mundo liberal capitalista que a gente vive, ok? Ou neoliberal capitalista, chame você como quiser, ok? Então, é isso nesse arquivo aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, ok? É isso. E agora vamos para outro documento, vamos para outra coisa, que é este texto aqui. Vamos lá para a página 1 que eu vou dar os créditos aqui. Isso aqui não é um texto de um autor iluminista, mas fala sobre um. Vocês já estão até vendo aqui quem que é. Isso aqui é um artigo escrito por dois professores, pesquisadores, em 2016. Pode ser um pouquinho antigo, mas ele está bem atualizado porque eu quero falar. Vamos lá, é a liberdade de expressão em John Locke. No inglês, se vocês quiserem buscar aí no Google Acadêmico também, é Freedom of Expression. Eu não sei falar muito bem inglês, em John Locke. Desculpa a pronúncia cagada, é isso que eu posso falar, o mínimo. A gente tem ele aqui. E os autores são Anderson Helva Rosa e Valdomiro Antônio Risato Júnior. Eles aqui nesse artigo, eles estudam e analisam o conceito de liberdade de expressão por John Locke. Aí vocês me perguntam, por que você pegou John Locke? Porque o John Locke era um pensador iluminista, que foi quem criou todos esses conceitos, que foi um dos principais colaboradores né, para apoiar, para desenvolvimento deste primeiro documento aqui. E aí você pergunta, e eu poderia usar Rousseau e Voltaire, por exemplo, que eles também ajudariam na minha argumentação. Eu usei o John Locke pelo simples fato de eu gostar mais dele. Tipo, o vídeo é meu, eu coloco o autor que eu mais gosto, né? Então, tá aí, eu escolhi ele. Mas qualquer um dos outros iluministas que você buscar as frases dele, vocês vão chegar nesse mesmo lugar que eu quero chegar. Então, é por isso que tanto faz, sabe?
E aí você me pergunta, pô, você tá pegando texto de esquerdista, por isso tá fazendo isso. Se você posicionar o John Locke atualmente em algum espectro, o John Locke está muito mais posicionado na direita do que na esquerda, tá? Ele é um liberal, ele é um liberal, né? Ele é um economista liberal, filósofo também, e ele é considerado um grande pensador da vertente de direita, ok? Então por isso que não, eu não estou pegando texto de esquerdista, ok? Vamos lá. E vamos para a página que eu quero desse artigo, que é a página 10. E se vocês perguntam, sim, eu li esse artigo inteiro para fazer esse vídeo, porque eu queria pegar fontes relevantes aqui. Vamos lá. Liberdade de expressão. Esse tópico 3 aqui. A liberdade no século XVII na Inglaterra é um termo político, a extensão da jurisdição civil sobre a religião ou ainda a relação umbilical entre o poder civil e o poder religioso, as discussões à época. Tá, você vai falar o que religião tem a ver com esse tema? Por que surgiu a liberdade de expressão? Porque a religião ela se emaranhava muito com a política nessa época e ela definia o que as pessoas poderiam falar ou não. Ou seja, se você tivesse uma religião, por exemplo, se você fosse judeu naquela época, você não podia falar, porque a religião dominante era o cristianismo. E eles eles chegaram à conclusão que a melhor forma de você respeitar o pensamento religioso é separá-lo da política. E a política garantir que você tenha seu pensamento religioso, mas que o pensamento religioso não interfira na política. E isso que aconteceu. E isso aí serve para qualquer coisa, porque a liberdade de expressão é a relação da opinião, do pensamento, com a jurisdição civil, ou melhor, com a lei. Entendeu? Então é isso que pensa John Locke. Isso aqui é a liberdade de expressão para John Locke. Entendeu? Então aqui a gente tem todos esses textos aqui falando sobre. Vamos ler um pouquinho. Em busca da defesa da tolerância, Locke parte da necessidade da distinção entre os poderes da Igreja e do Estado. Foi o que eu falei. Muito embora formulada em termos religiosos, a visão de Locke é pilar fundamental para o estudo da liberdade de expressão. Tá vendo por que eu peguei esse pensador? Não é porque ele concorda com o que eu falo, é porque ele é o principal. Quando eu quis entender liberdade de expressão, quando eu quis ler para entender, por exemplo, quando aconteceu casos de punições do governo brasileiro aí com pessoas, com influenciadores, com notícias falsas. Eu quis entender se isso era certo e foi aqui que eu busquei a resposta, que foi no lugar mais certo, julgo eu. A principal contribuição de Locke para a liberdade de expressão está contida em sua carta sobre a tolerância. Nela, Locke considera a tolerância religiosa era o princípio que emanaria que as demais liberdades. Então tá aqui falando para vocês verem que ele realmente se baseou no texto de Locke. Você pode ver também aqui que na importância aqui nas referências, ó, tem vários textos de Locke aqui nas referências que eles usaram. Eu vou estar deixando os créditos aí na descrição das obras que eu usei, vou estar tentando deixar o link delas, referenciando elas aí, porque elas são obras importantes. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão não é possível. Se você não leu ela até hoje, vai ler para você entender o que é democracia, mano. Pelo amor de Deus. Mas no fim, isso, né? O vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E aí é o que eu falei, né? Eu deixo a retórica pra vocês. O Brasil é ou não é uma ditadura? O que vocês acham? Na minha opinião, não. Acredito que na opinião de alguém que entenda esses conceitos também não é. E num resumo aqui, a liberdade de expressão existe sim em todo mundo, mas ela não te abstém das consequências da sua fala. Você é livre para falar o que você quer, mas você também tem que arcar com as consequências do que você fala. Se você defende uma ideia que fere alguma coisa, se você defende uma ideia que fere o individualismo, você precisa sim ser punido por isso. E além disso, e não punido pela galera do Twitter, pelos Zé da esquina, igual eu falei. Você tem que ser punido pelo Estado, porque é ele quem determina se o que você fez é errado, porque é ele que faz a. É ele que é baseado na vontade geral, na vontade da população inteira. O Estado é falho? Sim. A gente tem críticas a fazer para o Estado? Sim. Mas atualmente é o modelo que mais assegura a individualidade de todos. E por que também que eu fiz esse vídeo, novamente repetindo? Porque a galera também do lado que tá aí, que entende da liberdade de expressão, ao invés deles virem e trazer essa explicação de uma forma mais acessível e de explicar essas pessoas, elas chamam ela de burra e isolam ela e fazem a porcaria do cancelamento e criam um grupinho de pessoas desinformadas, compartilham essas ideias entre eles e esse grupo está crescendo. Eu espero que o meu vídeo contribua para alguma coisa, para eu estar fugindo de um assunto
tão legal que é videogame, que a gente evita ficar falando de treta, evita ficar falando de assunto que pode colocar, pode afastar pessoas do meu canal, ainda mais um canal pequeno, e aborda assuntos mais e traz esse assunto aqui que é bem delicado. Então é isso, vou ficar com o vídeo por aqui. Talvez eu faça outros vídeos falando desses temas mais sérios, menos jogos, não só de política, de direito, dessas coisas igual eu tô falando aqui, como eu posso falar de filme, pense também em montar um canal só de futebol, mas isso aí mais pra frente. Liberdade de expressão acho que é um tema bem a ver com as tecnologias, é bem a ver com tudo que a gente tem hoje de contexto, e é isso, vou ficar com o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aí se você discorda, o que você achou do vídeo, pra gente trocar ideia. Eu acho que trocando ideia é a melhor forma da gente fazer uma boa sociedade. Eu acho que esclarecendo as dúvidas e orientando, informando o próximo e sendo informado é a melhor forma da gente tá formando uma sociedade melhor, que pouca coisa que as pessoas fazem hoje. O meu intuito aqui não é mandar vocês ir lá e chamar ninguém de burro, não. É levar a informação pro próximo. Em vez de você ir lá e chamar a pessoa de burro, abre o arquivo, mostra ele, manda ele ler, recomenda esse texto pra ele. Entendeu? Não é você tá indo lá e sendo um ignorante, não. Se a outra pessoa não entende, você não vai ser o ignorante lá, em vez de tratar a pessoa mal, leva a informação, pô. Por isso que a gente tem gente acreditando na Terra plana até hoje, porque em vez da gente levar a informação correta, a gente chama de burro e ridiculariza essa pessoa. A gente vai lá e cancela ele, entendeu? Por isso que é errado, entendeu? A gente tem que ser sempre aberto para ouvir, para entender. Uma pessoa, tipo, eu vou ser sincero com vocês, eu não me considero cristão, eu não me considero, não tenho religião. Só que uma frase que eu gosto muito é uma que Jesus fala, né? Que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A gente tem que amar o próximo, a gente tem que tratar o próximo da melhor forma possível. A gente tem que trazer ele pra gente e a gente tem que informar, em vez de ser rude, em vez de repudiar as pessoas pelas suas opiniões. Então é isso. Espero que esse vídeo contribua para alguma coisa. Essa é a minha intenção, tá ligado? Fazer esse você pensar, fazer você vir cá e comentar e informar, se informar. Beleza? Porque eu sou doido de ler artigos? Sou, mas eu pelo menos não retenho essa informação. Eu passo adiante, que eu acho que é o que muita coisa pode fazer. Não sou ninguém, não sou um gênio, sou ainda estudante de administração, sou ninguém mesmo. Eu sou um assistente comercial e um idiota fazendo vídeo dentro de um quarto de videogame. Mas é sempre bom você contribuir para tentar fazer uma sociedade melhor, mais tolerante e menos ignorante, né? Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e fui.